Olá pessoal, e nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre construtores. O que são construtores, como a gente usa, para que servem e principalmente como a gente implementa no nosso código, tá bom? Então vamos lá. Para você criar o seu construtor, e aí eu já vou te explicar o que é ele. Ele basicamente, quando você instancia sua função, ele é o primeiro método que é executado. Quando ele não existe, obviamente, ele não é executado. Mas quando ele existe, ele é o primeiro método a ser executado. Então note aqui que, por exemplo, quando eu instanciei a minha classe, o meu objeto post, eu abri e fechei parênteses, certo? Então quando eu faço meu construtor, eu ponho um uso para esses parênteses agora. Então vamos lá. O construtor, na maioria dos casos, ele sempre é público, tá bom? Eu falei uma coisa meio redundante, na maioria dos casos ele sempre é. Enfim, ele é público, tá bom? Tem alguns casos que você não põe ele público, mas aí eu vou já te explicar nos próximos módulos quais são esses casos, tá bom? Porque é uma coisa um pouco mais avançada. Mas por enquanto, vamos fazer ele público. Então é function, e aí para criar o nosso construtor, a gente põe 2 underline e o nome construct, tá? E aqui a gente acabou de criar o nosso construtor. Então, o que é ele, basicamente? Como eu te falei, ele é a função ou o método que vai ser executado instantaneamente quando você define ou quando você instancia o seu objeto, tá bom? E aí você tem a opção de, por exemplo, já instanciar o seu objeto com algumas propriedades preenchidas. Como vamos supor, eu tenho aqui o meu objeto post, e aí eu tenho título, tenho corpo, comentários, data, enfim. Eu quero que o meu objeto post já comece com pelo menos um título. Tudo bem? Então, para isso, eu vou usar o meu construtor. E aí, como é que eu faço? Vou botar uma variável qualquer aqui para receber no meu construtor. E aqui dentro dele, eu vou fazer basicamente esse processinho aqui, ó. Tá? Eu verifico se é um string e defino o meu título. Tudo bem? Então, como é que eu uso isso daqui que eu acabei de criar? Aqui mesmo. Ó. Então eu ponho título qualquer, por exemplo. Então, eu vou instanciar a minha classe e já vou passar como parâmetro o meu título. Então a minha classe já vai ser instanciada com um título. Tudo bem? Para meu objeto ficar ainda mais redundante, para ele ficar ainda mais funcionando estável, de forma tranquila, eu posso fazer o seguinte. Eu posso tirar isso daqui e no lugar disso, como é o mesmo código do meu setTítulo, eu posso usar o próprio setTítulo aqui dentro. Tá bom? Então eu posso fazer o seguinte. This, ou seja, esse próprio objeto, setTítulo, e eu passo o meu T. Ou seja, quando eu instanciar aqui, eu vou passar uma string por parâmetro, que vai ser esse parâmetro aqui, e aí o meu construtor vai já chamar o setTítulo e vai setar o meu título. Tudo bom? Então, vamos usar ele aqui. Título do post e vamos usar postGetTítulo, né? Já que a gente já setou, a gente só usa o get. Então vamos testar aqui como é que vai ficar. Olha lá, título do post, título qualquer. Tudo bem? Então essa basicamente é a função do construtor. Nesse caso aqui, eu só setei o título, mas eu posso fazer infinitos tipos de coisa, tá bom? Eu posso inserir, por exemplo, o corpo da minha postagem, e eu posso fazer por exemplo, setCorpo C aqui, e aí eu crio aqui o meu método público setCorpo, que vai receber C e vai alterar a minha propriedade corpo. Tudo bem? Então, aqui eu vou ter que setar um outro parâmetro aqui, né? Que vai ser corpo da minha postagem, por exemplo.
Então eu já iniciei, já instanciei o meu objeto post com o título e com o corpo dele, da postagem. Tudo bem? Então essa é a função do construtor, é fazer processos assim que a minha classe ela é definida, tá bom? Eu posso fazer aqui coisas que dependem do usuário, como foi o que eu fiz aqui, né? Ou eu posso fazer qualquer outro código interno, por exemplo, tá bom? Então, vamos para a nossa próxima aula, e esse construtor ele é muito útil quando você precisa instanciar uma coisa e você obrigatoriamente tem que ter alguma informação já lá dentro, tá bom? Por exemplo, se eu tenho o meu objeto animal ou o meu objeto cachorro, por exemplo, todo cachorro obrigatoriamente tem que ter um nome. Então isso eu ponho no meu construtor, tá bom? Eu dou um new cachorro e já ponho o nome desse cachorro aqui como parâmetro. Tudo bem? Beleza, então vamos para a nossa próxima aula.